Às vezes a gente que vê filme demais esquece que o cinema é uma das artes mais populares que existe. Quando ele foi criado lá atrás, né, há mais de 100 anos, o objetivo era trazer todo tipo de pessoa, reunir elas numa pequena sala escura e elas terem uma experiência que elas nunca tiveram na vida, juntas, uma experiência coletiva. Durante anos, o cinema brasileiro, em específico, foi povoado dessas figuronas populares, tipo Mazzaropi ou os Trapalhões. E esses nomes arrastaram milhões de brasileiros de diferentes origens para dentro da sala do cinema para ter uma experiência coletiva juntos. Mas aí essas figuronas se aposentam, os cinemas vão parar dentro dos shoppings, vem a pandemia de Covid-19 e toda a configuração do cinema, tudo que é popular, tudo que tem de popularesco no cinema nacional meio que vai desaparecendo. E a gente vai perdendo essa ideia de que o nosso cinema foi feito pro nosso povo. Quando eu digo povo, é todo mundo que puder, todo mundo tem direito a ter essa experiência. Quando eu saí da sessão de Os Farofeiros 2, eu pensei muito nisso. Porque eu acredito que esse filme ele é popular o suficiente para atrair esse povão para dentro do cinema, para ocupar o lugar que lhe pertence, de fato, e consumir a arte, independente de como ela seja. E eu acho que esse filme traz um ponto interessante pra gente discutir. Porque muitas vezes as pessoas acham que quanto mais popular, menor valor artístico a obra tem, menor é a qualidade dela, e isso não necessariamente é verdade. Dá pra você ser muito popular assim, apelar para diversos tipos de público sem abrir mão da qualidade. Eu acho que esse filme comprova isso, a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Os colegas de trabalho Alexandre, Lima, Rocha, Diguinho e suas famílias são presenteados pela empresa com uma viagem para a Bahia. No entanto, problemas imprevistos podem levar por água abaixo essa viagem dos sonhos. Bom, o filme já tá indo aí pra sua terceira semana em cartaz. Eu comecei a gravar esse vídeo na primeira semana que o filme tava em cartaz, mas aí eu passei mal, o meu computador teve que ir pro concerto, mas agora vai, eu quero muito falar sobre esse filme. A gente tem aqui uma continuação do filme de 2018 e que é muito inteligente em usar os mecanismos da continuação, os mecanismos da comédia nacional a seu favor. Ele meio que repete o modus operandi do primeiro filme. Tem algumas piadas, por exemplo, a piada autoconsciente que fala mal do cinema nacional, que é sempre na voz ali da personagem da Danielle Vinitz, que é aquela pobre que arrota caviar, sabe? Ela funciona muito aqui, ela tá num nível ainda maior que a do primeiro filme. E eu acho que o que me fascina aqui é a inteligência desse roteiro de conseguir criar personagens que são caricaturas de brasileiros que esbarram ali no estereótipo, mas ao mesmo tempo é muito engraçado, é muito bom de se ver refletido na tela. Eu acho que esse filme ele aproveita muitos momentos para fazer piadas de níveis diferentes, é uma coisa também que eu vou discutir ali na frente, e eu acho que é muito incrível como ele consegue ser popular e integrar diversos tipos de pessoas diferentes. Uma coisa que eu acho também muito interessante nesse roteiro, eu não sei se eles tiveram algum tipo de consultoria acerca disso, é que ele consegue trazer piadas que tratam de temas muito atuais, que poderiam ser até um pouco espinhosos, ofensivos, dependendo da maneira que seriam tratados, e ele consegue ir lá, assim, no máximo da piada, sem torcer ela para um lado negativo, eu diria. Esse filme tem piadas, por exemplo, com a pandemia de Covid-19, o que torna ele bem atual. Ele tem piadas com pessoas de gênero neutro, e não no nível que a gente espera, assim, que poderiam soar bastante ofensivos, né? Eu gosto muito da construção disso aqui, porque ela tá muito, a grande parte das piadas tá muito em coisas que, ou em situações cotidianas que a gente consegue reconhecer, como, por exemplo, parar num posto de beira de estrada e se assustar com a conta, ou em situações muito do íntimo nosso, entendeu? Que o problema não é o outro,
o foco da piada, o problema somos nós. Eu acho isso uma maneira muito inteligente de fazer comédia e não ser ofensivo nesse nível. E aí entra uma questão que eu acho muito interessante aqui. Um dos meus vídeos mais bombados dos últimos tempos foi o vídeo em que eu falei de Nosso Lar 2, em que eu falei que os efeitos visuais eram muito ruins e que isso deixava o filme super datado antes mesmo da data de lançamento. Aqui existem uma carga muito impressionante de efeitos visuais para uma comédia. Existem muitas coisas aqui que claramente foram chroma key, porque não tem como você fazer isso na realidade. Muitos animais de CGI. E eles são particularmente muito bons, assim, muito melhor que muito filme de Hollywood que eu vi esse ano. Então a equipe de efeitos visuais desse filme tá de parabéns, porque é como a gente falou, né? A gente sabe que por mais que existam filmes de grande orçamento no cinema nacional, esse grande orçamento não se compara a uma produção média de Hollywood. Então, o pessoal que conseguiu construir esses efeitos visuais, e existem cenas aqui que, por mais que não seja o meu tipo de comédia, como uma cena que tá no trailer, que tem um tobogã gigante, que são muito bem feitas. Eu fiquei olhando e falei assim, cara, eu sei que isso aqui é um chroma key, mas isso aqui tá muito bom, muito bem feito. Então, pra galera que gosta de analisar essa parte dos efeitos visuais, impressionantemente, esse filme aqui entrega bastante, assim. Os animais de CGI também são muito bons. Eu acho que só tem um animal nesse filme que é realmente verdadeiro, mas eu também não tenho como dizer se é ou não. Então fica aqui essa pontuação. Se você identificar qual animal que eu acho que é o único verdadeiro nesse filme, comenta aqui embaixo, que eu não vou dar spoiler também, né? Mas enfim, o que eu acho, no fim das contas, é que Os Farofeiros 2 é um grande exemplo de como unir o popular com a qualidade, que é o que eu vinha reclamando aqui em alguns momentos. Eu acho que, primeiro que a gente tem que esquecer essa besteira, né? Como eu falei lá no início, a gente que vê muitos filmes, a gente sente que pessoas assistem, sei lá, um filme ucraniano de 1940, acha que ela é superior e que aquele filme é um exemplo superior de arte. E isso não existe. Não existe arte superior ou arte inferior. Arte é arte. O que acontece é, através de alguns critérios criados e conhecidos, né, algumas noções pré-estabelecidas e até a nossa própria opinião e a nossa formação como consumidores de arte, a gente consegue classificar elas como algo melhor ou pior. Eu, como um grande consumidor das comédias brasileiras, posso dizer que Os Farofeiros 2 é um grande exemplo do que do que pode ser feito na comédia nacional. Consegue unir ótima qualidade técnica com uma ótima escalação de atores e ótimas piadas, assim, que eu acho que o filme também, ele consegue ter diversas construções diferentes de humor, que é algo que algumas comédias nacionais ficam devendo, né? Que às vezes o filme todo foca num tipo de humor que não necessariamente é meu tipo de humor, por exemplo, e que às vezes é o tipo de humor de uma outra pessoa. Aqui, eu sinto que eu consegui rir, as outras pessoas que estavam em volta de mim conseguiram rir, apesar de nós estarmos em mundos diferentes. Talvez, por exemplo, eu tendo 2 faculdades, pós-graduações, etc., consegui rir de uma piada, enquanto uma pessoa que estava lá, aquele cara que eu tenho certeza que frequentou o cinema pela primeira vez em anos, riu de outras piadas, entendeu? Mas o mais importante é que a gente está compartilhando a mesma experiência. Eu acho que é isso que torna o cinema uma arte mágica. E eu acho que é por isso que a gente tem que valorizar mais esses filmes populares, porque é o que eu disse, popular não quer dizer com a qualidade ruim. E aqui a gente tem um ótimo exemplo de algo popular que pode, não pode não ser do seu agrado, mas você tem que reconhecer as ótimas qualidades, tanto técnicas, quanto de roteiro, quanto de som. Tudo aqui funciona muito bem. Eu acho que vai ser, e eu espero que Os Farofeiros 2 seja um grande sucesso do nosso cinema nacional e que alavanque ainda mais e que outras produções de comédia que estão rolando por aí consigam observar nela as boas características e se inspirar e trazer mais disso pra gente, porque é isso que a gente gosta de ver. Para Os Farofeiros 2, eu dou 3 estrelas e meia. E você, já foi conferir o filme? Gostou? Não gostou? Tava esperando a minha resenha? Comenta aqui embaixo.
Saiba que a cena final garante que os Farofeiros 3 vem aí. Embora isso não queira dizer nada, né? Porque eu lembro muito bem de Xuxa e os Duendes 2, que anunciou a Suzana Vieira como vilã do próximo filme, e o próximo filme nunca aconteceu. Xuxa, você só tem uma missão, hein? Antes de morrer, por favor, faça esse filme. Eu quero muito Suzana Vieira de vilã dos Duendes, sei lá o que era a personagem dela ali. Mas enfim, vamos torcer para que os Farofeiros 3 aconteça e mantenha o mesmo nível de qualidade. Eu quero muito uma piada com a Daniela Vinicius falando: meu Deus, eu não aguento, fizeram o terceiro desse filme, o primeiro e o segundo já foram horríveis. Vai ser perfeito. Enfim, antes de você ir embora, não esquece de conferir se você deixou o seu like e se inscreveu no canal. E antes de você ir embora, não esquece de conferir se você deixou o seu like e se inscreveu no canal, isso me ajuda muito. E claro, se você quiser, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Eu sempre tento cobrir aqui todos os lançamentos nacionais, porque eu sei que vocês gostam. Qual o maior ensinamento de Os Farofeiros 2? Bom, cada um tem o Jurassic Park que merece. Até o próximo filme.